Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho foi frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Igreja, então, é o corpo, Cristo, a cabeça. Vou repetir, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Primogênito entre os mortos. Para que em tudo tenham a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vou repetir essa parte, é muito importante, queridos. Versículo 21 fala que nós estávamos separados de Deus. O que separa o homem de Deus? O pecado. Lembra lá em Gênesis, Adão, quando pecou, a partir daquele momento, o Senhor expulsa Adão do Éden e então há um afastamento do pecado. Deus não habita com o pecado. Então, onde tem pecado, a pessoa não pode estar perto naquele momento. Então, nós estávamos afastados de Deus. Jesus, então, vem e ele nos reconcilia. Quando ele vem em corpo físico, ele morre em nosso favor e ele, então, nos apresenta depois diante de Deus como perdoados, né, dos nossos pecados. Uma vez eu ouvi uma explicação que eu gostei muito, muitos anos atrás. É como se assim, Deus quando olha, vamos falar que Deus olha do céu, né? Deus quando olha do céu e nos contempla, ele nos enxerga pecador que somos. Quando Jesus morre, quando nós o aceitamos como Senhor de nossas vidas e declaramos com a nossa boca, Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida, entra na minha vida, muda a minha vida, a partir daquele momento e não antes disso, e não porque você nasceu num lar cristão, e não porque você vai na igreja, não, só quando você professa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a Bíblia é muito clara nisso. Então, a partir daquele momento,
você continua pecador, porque você não foi resgatado, você não morreu, você não foi transformado, você não ressuscitou ainda. Então, seu corpo ainda é de pecado. É como se tivesse um manto de sangue, né? Quando Deus olha do céu, Ele olha o sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas e por isso nos enxerga, como diz aqui o versículo, livres de qualquer acusação. Nós nos tornamos inculpáveis, quer dizer, já não é mais a nossa culpa, porque Jesus pagou a culpa por nós. Mas o versículo 23, isso acontece desde que, quem conhece português aí sabe disso, né? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. A permanência na fé e em buscar a esperança em Jesus Cristo apenas como o único suficiente Salvador é que nos garantirá essa vida eterna com Cristo. Então, é uma condição aqui, há uma necessidade de permanência em Jesus Cristo. Versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Me alegro em meus sofrimentos por você, em favor do seu corpo, que é a igreja. 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O ministro que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Colossenses 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isso para que ninguém nos engane, com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, um alerta muito grande. Vamos pensar, gente, que a carta era a forma de comunicação a um povo que se tinha também nessa época. Ele fala, cuidado, para você não entrar, não embrenhar aí em filosofias que te escravizam e que elas acabam indo contra a verdade de Cristo. É para que a gente fuja dela, né? Cuidado de não ser enganado por isso. E essas filosofias, elas são respaldadas nas tradições humanas. Então, fiquemos atentos quanto ao que estamos acreditando, se é baseado em Cristo ou em filosofias de homens. Verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Recebemos a plenitude porque Cristo tem a plenitude de poder. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, esse versículo aqui, nós que somos da Igreja Batista, a gente acredita, a gente pratica o batismo de imersão, né? Então a pessoa entra dentro da água toda e sai nesse entendimento aqui de fomos sepultados lá no batismo. Então nós morremos o velho homem e nascemos a nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne,
Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A nossa cédula de dívida contra nós foi pregada na cruz. É Jesus quem pagou por nós. Éramos merecedores de tão grande cruz, mas o Senhor morreu por nós. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou de dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, todo comportamento, pode comer, não pode comer, pode fazer isso, tem que guardar sábado, gente, isso aí é uma sombra, ou seja, daquilo que viria. Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso sábado, né? Não, nada contra quem guarde, fique à vontade. E eu até já pensei muito tempo em viver esse momento. Eu acho que por ser uma ordem de Deus para o povo judeu, deve ter um simbolismo muito grande e intenso mesmo. Mas isso, no Antigo Testamento, veio só para poder representar o que viria em Cristo Jesus, como está falando aqui. 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio em Cristo. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne.